Fala, meu povo! Começa agora mais um Fala Doutor, e dessa vez é com o doutor de verdade e uma temática que eu espero não precisar dele numa urgência, né? De forma preventiva faz total sentido, mas não como urgência. Hoje o nosso convidado é o meu amigo Daniel Maia, especialista em direito penal, né? Eu ia falar quase que eu falo previdenciário, que eu lembrei que previdenciário é a única área que tu não atua, né? No escritório full service. Então, Daniel Maia, especialista em direito penal. Seja muito bem-vindo, cara, à bancada aqui do Fala Doutor. É um prazer tê-lo aqui, juntamente com o co-host, que agora é host, né? O Gregório Matias, para nos ajudar nesse bate-papo aqui, inclusive trocar experiência e depoimentos aqui, o Gregório, como cliente do Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, boa tarde a todos. É muito bom sempre estar compartilhando experiências e aprendendo, trocando ideias, e acho que o podcast hoje é um dos principais instrumentos para isso. Bacana. Seja muito bem-vindo, Gregório Matias. Obrigado, e eu vou fazer ressaltar uma coisa aqui, que é o seguinte: o Daniel, ele é doutor por força do decreto imperial e porque fez doutorado de fato, né? Não passa pela aquela discussão eterna, né? Chama ou não chama de doutor, né? Tem que chamá-lo de doutor. Então é doutor Daniel Maia. Eu costumo sempre brincar, baixe o título e aumente os honorários. É melhor, mas enquanto a titulação, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará em Direito, sou mestre pela Universidade Federal do Ceará, sou doutor pela Universidade de Fortaleza e pós-doutor pela Universidade Federal do Ceará também. Então, não por vaidade, mas tecnicamente eu sou pós-doutor em Direito pela UFC. Que legal, cara, que legal. Parabéns. E para além dos títulos, quem é o Daniel? Daniel é um obstinado, um cara que é simplesmente obstinado. Tudo que eu quero, eu não desisto, até eu conseguir ou até eu não querer mais. E eu acho que esse é o segredo da vida, em qualquer área, em qualquer âmbito, em qualquer situação, é você saber o que você quer. Acho que nenhum vento ajuda um barco que não sabe para onde quer ir. E a partir do momento que você sabe para onde você quer ir, seja em qualquer área da sua vida pessoal, profissional e na profissional, em qualquer profissão, a partir do momento que você define as suas metas, aonde você quer chegar, é só não desistir, que só não desiste, só não consegue quem desiste. Já é de uma família que veio da linha de advogados ou... Não, pelo contrário. Minha mãe era auxiliar de enfermagem, meu pai fotógrafo, não me criou, fui arrimo de família. E aos 6 anos de idade, eu já sustentava minha casa. Não aos 16, aos 6. Porque aos 6 anos de idade vendia picolé no centro da minha cidade, centro de São Paulo, centro de Piracicaba, interior de São Paulo, para poder sustentar minha família, que era minha mãe e minha irmã. Aos 9, deixei de vender picolé porque a minha cidade no inverno faz muito frio. Então eu passava 3 meses sem conseguir vender. Então era muito apertado financeiramente para mim. E aí eu comecei a pensar em vender algo que fosse diferente, que não tivesse problema de estação. E aí eu comecei a vender alho. Porque alho você come com comida quente, com comida menos quente. Não tem a época do alho. O alho é o ano inteiro. Conserva demora. E é impressionante. Quando vem o inverno, tem a gripe, o pessoal bota alho bota com mel, alho, né? Quanto mais frio, melhor pro alho. E é impressionante, porque eu sempre conto que eu nunca tinha visto um vendedor de alho. Na hora que eu comecei a vender, é a visão seletiva, né? Comecei a ver vários vendedores de alho pela cidade. E aí fiquei vendendo alho dos 9 anos até os 13. Aos 13 virei garçom. Fiquei dos 13 aos 18. Foi um momento onde eu desenvolvi muitas habilidades que hoje me ajudam muito na advocacia. Mas foi um momento da minha vida que eu mais trabalhei. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar 14 horas por dia, advogando, dando aula, estando aqui no podcast, que eu encaro isso como um trabalho. Porque nessa época que eu era garçom, eu trabalhava muito. Minha rotina era mais ou menos a seguinte: eu entrava às 8 da manhã. Desculpe. Eu entrava às 8 da manhã. Cara, até o toque do celular anuncia a profissão, né? Eu entrava às 8 da manhã e ficava até às 5 da tarde trabalhando de garçom. Às 5 da tarde, almoçava às 5 e ia lavar os 3 banheiros do restaurante, porque há 25 anos atrás a legislação trabalhista não era tão específica como é hoje. Então o garçom é que lavava o banheiro do próprio restaurante. Então eu passei 5 anos da minha vida lavando todos os dias, sem exceção, 3 banheiros de restaurante durante 5 anos. Lavava os banheiros, pegava a bicicletinha, corria para o colégio público. Tinha aula
até as 10h30 da noite. Voltava para casa, no outro dia a mesma coisa. Ou seja, diversão zero. Tive uma adolescência onde eu não fui adolescente, eu fui pai de família. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Chegava no sábado, trabalhava também até as 5, lavava os 3 banheiros, daí não tinha aula. Ao invés de ir para alguma farra, eu ia para um clube de gafieira fazer um extra, um bico de garçom também. Então eu ficava no clube de gafieira até às 6 da manhã, tomava um banho lá mesmo, voltava para o restaurante no domingo. Trabalhava até às 5, pegava a bicicleta, voltava para o clube de gafieira, porque no domingo tinha o baile saudosista, que era para os idosos, que começava às 7 da noite até o meio-dia, até a meia-noite. E aí, nisso, eu ficava 48 horas acordado, trabalhando de sábado até 36 horas, de sábado, 8 horas da manhã, até domingo, meia-noite. Quando era na segunda-feira, era minha folga. Então eu dormia o dia inteiro e assim foram por 5 anos. Dessa forma eu consegui sustentar minha família, pagar o aluguel, né, nesse momento. Minha irmã era mais nova que eu tinha 13 anos, minha irmã tinha 9, não trabalhava ainda. E minha mãe ganhava muito mal como auxiliar de enfermagem. Era Quando difícil. você vem para Fortaleza? Aí eu venho para Fortaleza aos 18 anos. Eu saí prestando vestibular em todos os lugares. Onde tinha Universidade Federal e Estadual, eu saí prestando vestibular. E passei aqui, no da Federal daqui. Como a minha família já era cearense e minha mãe tinha voltado a morar aqui um ano antes, minha mãe aqui vendia urso de pelúcia. Nas ruas, ali na Padre Antônio Tomás, na Padre Valdivino, vendia urso de pelúcia. E aí eu passei no vestibular aqui. Aí eu fiz igual aquele pessoal das enchentes, que quando dá uma enchente, ele diz, perdi tudo, mas não tinha nada. Eu larguei tudo lá, mas não tinha nada. E vim realizar um grande sonho, que era estudar na Universidade Federal. Você imagina uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, que estudava de noite num colégio público, de periferia, passar numa Universidade Federal, era um sonho realizado. Ali para mim era o passaporte, Hamilton, para eu ir para um mundo melhor. Por quê? Porque eu visualizava, estudando na Universidade Federal, num curso como Direito, bastava não dar errado. O trem já estava no trilho, Gregório. Bastava eu manter o foco. E assim fiz. Vim para cá com 18 anos, passei logo de cara na Universidade Federal e fiquei lá até o 6º semestre, quando eu comecei a estagiar num escritório muito grande daqui, que é do ex-presidente da OAB, que foi meu professor na UFC, o Dr. Cândido Albuquerque. E aí fiz carreira lá. Quando eu me formei, 7 dias depois eu já era professor da UFC, porque eu fiz um concurso e o resultado saiu na semana que eu me formei. Então, assim que eu me formei, eu virei sócio do Dr. Cândido, passei para professor substituto da UFC, e um ano depois passei no mestrado. Então, assim, eu demorei para entrar na universidade, porque eu só entrei na universidade com 19 para 20 anos. Porque vim para cá... Um ano, né? Dois vestibulares. 2 vestibulares. 2 tentativas. Mas daí recuperei rápido o tempo de academia rápido. Fiz o meu mestrado rápido, fiz meu doutorado rápido. E a ideia era sempre assim... Errou dentro de um time certo, né? A ideia era sempre assim. Errou 2, né? E acertou 3 emendados. Concurso e mestrado. A ideia era sempre assim, era... Com a média boa. Me livrar, digamos, dos estudos, chegando no máximo onde eu puder chegar. E, na verdade, consegui chegar no máximo da carreira, que é o pós-doutorado, para poder focar na iniciativa privada, que é a advocacia. Legal. Então, foram caminhos paralelos, mas bem programados. Fez carreira dentro do escritório do Cândido? Fiz carreira, trabalhei 15 anos lá. Aí, quando foi final de 2018, 15 anos que eu trabalhava lá, resolvi sair por 2 razões. Ganhava muito bem, o Dr. Cândido sempre me pagou muito bem, mas a questão tinha deixado de ser dinheiro. Eu começava a pensar, Milton, assim, que a minha história era de não apenas de vencedor, mas de superação. Era tão bonita, tão inspiradora, que eu comecei a pensar assim, que no dia que eu tivesse um filho, ele ia pensar, mas papai, o mais difícil o senhor fez, que foi se formar por uma universidade pública, foi virar doutor, pós-doutor. Por que o senhor parou na zona de conforto? Por que o senhor não colocou seu nome na placa? Por que não tem um escritório com o seu nome? E lá no Dr. Cândido, jamais o meu nome estaria na placa, porque é um escritório familiar, onde as herdeiras dele são do direito, então jamais meu nome estaria na placa.
E aí aquilo começou a me incomodar. Eu achava que o capítulo final da minha história merecia que eu tivesse a ousadia, a coragem de enfrentar o mercado e colocar um negócio que fosse meu, saísse dessa zona do conforto. E a segunda coisa foi que eu comecei a querer fazer o que eu via o próprio Dodocani fazendo, que era gerar emprego, era transformar a vida das pessoas, assim como a minha foi transformada. E hoje é o que mais me motiva, porque é muito legal você notar a influência que o emprego que você gera proporciona na qualidade de vida daquela pessoa e da família dela. As pessoas impactadas. Então, hoje, no meu escritório, eu gero diretamente mais de 30 empregos e indiretamente quase 50 empregos. Isso, para mim, é uma satisfação enorme, algo que me motiva, algo que quando eu tô com sono não quero me levantar, não, porque tem outras bocas que dependem de mim, nem que seja inspirando elas aí. A gente pegar uma família aqui de 3, né, dá 90 pessoas, né? E aí se a gente pensar que como a tua atuação ela é muito focada no empresariado, aí a gente está protegendo empresário, que protege mais emprego, que tem famílias acessórias. Inclusive, aqui, não sei nem se pode, né, falar, mas o Gregório... Pode tudo. O Gregório tem bons advogados, ele pode falar o que ele quiser aqui. O Gregório como grupo empresarial, é cliente do Daniel, né, do Dr. Daniel. E aí seria legal, inclusive, essa discussão, para a gente meio que desmistificar, né, porque assim, na minha cabeça, de um termo recente aprendido e já bastante utilizado, né, de neófito, né, do direito penal, a cabeça que se tem do advogado penal é o cara que está na porta da delegacia soltando ou tentando soltar, majoritariamente, bandido, né? E aí, pelo menos o entendimento que se tem é que esse advogado ele é um advogado... como é que eu posso dizer, que topa qualquer negócio por grana. Né? Há um equívoco de entendimento, me permita, Gregório, só fazer um esclarecimento. Há um equívoco de entendimento cultural. Acreditar que um advogado só reage às causas quando é procurado porque tem um problema o cliente é como dizer que um médico só reage na emergência. O direito está 20 anos atrasado em relação à medicina nesse aspecto cultural. Hoje você tem a medicina preventiva comprovadamente e culturalmente já associado a um bem-estar, a evitar que você precise do médico numa emergência. Então você faz o tratamento preventivo, você faz exames preventivos, você vai a médicos que antigamente não iria. O direito ainda se tem isso de que você deve procurar o advogado apenas quando está com um problema, ou vários. Quando o problema já aconteceu, né? Quando, na verdade, hoje, por exemplo, apesar de eu pessoalmente ser criminalista, meu escritório atua em todas as áreas, menos direito previdenciário, nós não temos absolutamente nenhum cliente preso. Hoje, eu não tenho nenhum cliente preso. Por quê? Porque todos nós fazemos trabalhos muito mais preventivos do que curativos. Então, como a advocacia ela é focada muito no empresariado, hoje eu digo que o melhor dos clientes, para mim, é aquele que não tem problema. Porque é sinal que o efeito está sendo feito, o trabalho está sendo bem feito e está dando resultado. Ou seja, antes dele ter um problema tributário, um problema fiscal, um problema societário, um problema familiar, um problema de qualquer natureza contratual, ele procura o escritório para que o escritório oriente ele. Então, aí a prevenção. Dessa forma, hoje eu tenho, na minha carteira de clientes, mais de 150 empresas de pequeno, médio e gigantesco portes, empresas nacionais da minha carteira de cliente, e todas elas, quase todas elas, sem nenhum problema criminal. Por quê? Porque a prevenção, o compliance da empresa é muito melhor para quem quer crescer. Então, quem quer crescer, resumindo em uma frase, o empresariado que quer crescer, ele precisa ter um criminalista. Por quê? Porque o direito penal hoje não é mais porta de cadeia. Direito penal porta de cadeia é direito penal de facção. E a gente que trabalha com empresariado é um segmento diferente. O meu propósito enquanto advogado do empresariado é prevenir que às vezes o empresário seja processado criminalmente por não ter o conhecimento da lei, por fazer algo, às vezes, com boa fé, quando, na verdade, a lei proíbe ou a lei coloca algum tipo de gatilho que ele não sabe. Então, nada melhor do que o conhecimento. Por isso, e finalizando aqui essa parte, é que digo que o empresário que quer crescer, que está crescendo, principalmente aquele que já está crescendo e diz, eu não tenho problema nenhum,
precisa urgentemente de um advogado consultivo na área criminal para que ele possa fazer o compliance dessa empresa e garantir que essa empresa vai crescer de forma segura, porque é extremamente mais barato você ter um advogado mensal do que na hora de um aperreio, na hora de uma surpresa, na hora da Polícia Federal batendo às 6 horas da manhã na sua casa, você contratar um advogado a toque de caixa. Então, a Bíblia Diniz dizia, pague 10 para um advogado, rever os seus contratos antes de você assinar. Ou então pague 100 depois, para ele poder tentar desfazer algo que está errado. Então, hoje, a advocacia tem que ser preventiva. É isso que justifica que empresas como a Lema sejam minhas clientes sem terem problemas nenhum criminais. É porque pensam em crescer e não é à toa que estão crescendo exponencialmente nos últimos anos como estão. E tem outra questão importante também, né? Assim, quando nós contratamos o Daniel, né? Assim, foi através de um advogado nosso da área societária, compliance e tal, né? Que aí ele disse, Gregório, eu acho bom e tal, e a gente contratou. E foi, não vou dizer que foi confortável pra gente. A gente vive com os mesmos preconceitos, somos comuns, sou um leigo. Então, assim, contratar um criminalista, pra mim, meu sócio, Vitor e tal, não é confortável você, né, ter um criminalista do seu lado. Meio que você estivesse assumindo uma culpa, né, que nem existe. Né? Mas a gente começa a entender algumas coisas, a comprar e a aceitar, e sobretudo entender o que o Daniel acabou de falar aí. A questão não é porque eu compro um plano funerário que eu tô querendo morrer. Não é porque eu faço um seguro de vida que eu tô querendo morrer. Né? Então, assim, da mesma forma, não é porque eu contrato um escritório, eu, empresarial criminalista, porque assim, a gente tá fazendo coisa errada. Não é isso. Aí veio a questão mais relacionada ao compliance nosso e todas as complexidades que a Lema e a Numo, de certa forma, também tem. São relacionadas a quê? A Lema, ela presta serviço ao setor público. A Lema e a Numo são extremamente reguladas pela CVM, enfim, por diversas instituições. A Numo, ela tem que seguir normas de compliance, por exemplo, que a gente atende clientes que podem estar suscetíveis a questões de lavagem de dinheiro, enfim, financiamento de terrorismo e tal. Então, assim, um advogado do porte do Daniel da capacidade do escritório dele, de sócios dele, eu interajo muito com os sócios, com a equipe dele, né? Como ele falou, tem mais de 30 pessoas lá. Assim, uma pessoa que a gente se aconselha, diga, ó, por aqui não dá, aqui tem determinado risco, por aqui não tem risco, o risco é praticamente zero. Isso daí dá um conforto muito grande e uma tranquilidade para a gente tomar as nossas decisões empresariais. Até para aceitação de um cliente, né? Isso. Tipo assim, a origem, o dinheiro, ele precisa ter um histórico, né? O cara tá com determinado volume financeiro e quer ser cliente da Numo. Não é só ter o dinheiro. Esse dinheiro precisa ter uma origem lícita. Exatamente. E às vezes foge do olho de quem está analisando. Exato. Não, tem determinadas questões, por exemplo, que um cliente meu, por exemplo, ele pode vir de determinada forma me pedir uma opinião sobre sobre um determinado planejamento tributário. Entendeu? Eu analiso aquilo ali, por exemplo, eu posso ver que não tem nada demais e tal, mas certamente eu vou levar o caso ao Daniel Maia, porque eu sei hoje, pela minha vivência empresarial e tal, que é o seguinte, questões tributárias, às vezes são casadas com o quê? Questão de crime tributário. Então, tem que ter um criminalista. E outra coisa, Milton, quando a gente pensa assim, a gente até também bate alguns preconceitos nossos, né? Um foi quando eu fiz uma análise, uma análise que eu digo assim, de uma reflexão sobre um caso de um camarada que foi condenado injustamente, cumpriu pena na prisão por um estupro, acho que era até o estuprador da moto, era alguma coisa do tipo, foi aqui em Fortaleza, né? Aquele cara, ele cumpriu 3 anos, não me lembro, mas foi 3 anos, sofreu o pão que o diabo amassou lá dentro da cadeia, porque, enfim, a gente sabe a fama que estuprador tem, né, de tratamento dentro da cadeia, então o cara era inocente. Esse cara precisou de um criminalista. Entendeu? Porque, assim, a gente considera que é o seguinte, a gente tem um preconceito de achar que é o seguinte, só quem precisa de criminalista é o cara que comete aquele crime flagrante, aquele crime incontestável. Não é. Os órgãos públicos, os órgãos de investigação, enfim, o aparato policial, estatal,
é feito por pessoas e pessoas erram, né? E aí é o advogado que entra também E nesse tem um cenário, ponto né? que você disse, Gregório, que é muito verdadeiro. O direito penal, que é outro preconceito, ele não está isolado. Pelo contrário, o direito penal hoje, ele raramente está isolado. Ele está associado sempre a outro ramo do direito. Vamos lá, se a mãe não paga, se o pai não paga a pensão, aí o direito de família chama Criminal. o direito penal, porque prende o sujeito. Se o empresário não paga direito imposto, o direito tributário chama o direito penal para prender o sujeito. Se numa infração de trânsito você bate seu carro e você vai embora do local da batida, ou você para numa blitz tendo tomado uma taça de vinho, é o direito penal que vai estar ali, não o direito administrativo mais. Então, é uma ilusão achar que o direito penal anda isolado. Pelo contrário. E é por isso que eu digo isso, até com uma... É a realidade do mercado hoje, mas eu digo até com um certo saudosismo, que hoje raramente se tem aqueles grandes criminalistas românticos, né, de outros tempos. Por quê? Porque hoje o criminalista que é só criminalista, ele morre de fome. Por quê? Porque as empresas precisam de escritórios full service, que na hora que o sujeito está com um problema de separação, que a mulher bota uma Lei Maria da Penha em cima dele, o escritório que atende ele tem um advogado de família e tem junto um criminalista, porque senão fica igual lençol de pobre. O de família de um escritório puxa para um lado, o criminalista puxa para o outro e o sujeito fica descoberto. Então hoje a advocacia ela tem que ser full service, o escritório tem que ter todas as especialidades ali, e entre elas a criminal, para que ela, associada às outras, faça um atendimento completo. O Gregório dizia, eu pouco falo com o Daniel, a gente, graças a Deus, se fala mais para tomar vinho, né, do que com problemas. Por quê? Porque a gente tem uma equipe multidisciplinar que qualquer dúvida ele manda lá e a equipe atende. Tem outra questão, Daniel, que eu me lembrei, que é bem suscetível dos tempos modernos, mas veja, por exemplo, o Daniel não me falou, enfim, nem me falará que é um cliente, mas ele trouxe uma situação que foi o seguinte: cliente dele, que era da área empresarial, um empresário e tal, não sei o quê, foi pego por uma determinada opinião que deu na internet, não me lembro se foi internet, Instagram, grupos privados de WhatsApp, enfim, mas a pessoa sofreu busca e apreensão e tal. Tava com o Daniel, precisou de alguém com o paletó de criminalista naquele momento. Exato. Apesar de ser o quê? Ter contratado o Daniel Maia Advocacia para a parte empresarial. Exatamente. Hoje, eu costumo dizer que no Brasil de hoje, se você for minimamente bem sucedido, minimamente, não precisa ser um super rico não, minimamente bem sucedido, você tem um alvo no seu peito e outro alvo nas suas costas. Porque você é suscetível de uma garota aproveitadora, ou de um rapaz aproveitador, Inclusive, né? eu vi o vídeo lá do Dia dos Namorados, viu? Exato. Como é que ele falou, cara? Eu quase morro de rir. Você tá apaixonado, tá abobalhado, um negócio assim que tu Tudo bem, você pode comprar flores, você pode pagar o jantar, você pode fazer tudo que você quiser, mas faça também um pacto de namoro, um contrato de namoro, porque senão você corre o risco de deixar metade do seu patrimônio ou mais para outra pessoa, e não é só a mulher, o homem também, tem muito homem aproveitador. Então, hoje você... Não, e todas as espécies de casais, né? Todas as espécies, dois homens, duas mulheres, uma mulher, afetivos, toda a espécie. do poliamor. Então, um contrato nunca vai lhe atrapalhar, né? Não, nunca. E é melhor prevenir do que remediar. Mais barato, é muito mais barato. É impressionante. A advocacia empresarial hoje, que é essa que a gente prega, que não é a advocacia do direito empresarial, é a advocacia empresarial no sentido de ser a advocacia para as empresas. Hoje, eu acabei de fechar o contrato. Estou vindo aqui de uma empresa, uma grande, acho que a maior blindadora da cidade. Me contratou hoje. Eles não têm absolutamente nenhum processo de natureza nenhuma. Para dizer que não tem nenhum processo trabalhista que pequenininho e que está com outro advogado e que agora virá para o meu escritório. E aí me perguntaram, e eu perguntei, falei, por que vocês estão querendo me contratar? Só para testar o mindset, né, do empresário. Ele falou, porque nós estamos querendo expandir. E a gente percebeu que não dá mais para expandir, que esse nosso jeito deu certo até aqui. Só que agora, como as apostas serão maiores, a gente precisa de segurança. E aí me contrataram, sem ter processo nenhum. Isso é muito bom. Por quê? Porque a empresa paga barato, é como se fosse um plano de saúde. Paga um plano mensal para o escritório e está coberto em todas as áreas. Se ela tiver um problema com o plano de saúde dela, a gente atende. Se tiver um problema com a passagem aérea dela, que atrasou, a gente atende. E se tiver um problema criminal de uma denúncia falsa, que a Polícia Federal chegue lá às 6 horas da manhã, atendemos full time.
Cara, isso é muito bom. E bom que seja falado, cada vez mais, falando sobre a necessidade de prevenção. Né? Hamilton, não existe para o grande empresário hoje aquela história de contratar um advogado apenas pelo nome. Por quê? Porque contratar um advogado apenas pelo nome do advogado, sem que ele tenha uma estrutura de equipe multidisciplinar, corre-se o risco de, no dia que esse advogado ficar doente, tirar férias, tiver um problema com a família, o empresário fica descoberto. Então, empresário, contrate um time de advocacia para sua empresa. E não apenas um advogado com uma pasta ou um notebook debaixo do braço, porque na hora que ele ficar doente, você fica descoberto. Você tem que contratar uma empresa de advocacia para estruturar o seu negócio. E entender, né? E se fazer entender que a depender do nível de sofisticação, não é todo mundo que vai atender aquela demanda, né? Um cara que tem, sei lá, um patrimônio líquido de R$200 mil não é o mesmo nível de sofisticação de uma consultoria de investimento para um cara que tem 3, 4, 5 milhões. Da mesma forma, uma empresa que tem 2 funcionários a uma empresa que tem 50. Do mesmo jeito que uma empresa, o diretor ou o CEO da empresa que levou ela a um faturamento de 10 milhões, esse cara, dificilmente vai ser o mesmo cara que vai levar ela a 100 milhões. O advogado que advogava para ela até 10 milhões, dificilmente terá a mesma estrutura para advogar para ela até os 100 milhões. Porque tudo é proporcional. Então, acontece muito isso com contabilidade, né? A gente chega em grandes empresas e aí você quer falar com o contador, porque o direito também está muito ligado à contabilidade, né? Você quer falar com o contador da empresa. Empresa gigantesca, 1000 funcionários. Aí quando vem aquele tiozinho com a pasta debaixo do braço, abre a pasta, um monte de papel, que parou no tempo lá atrás. Aí você pergunta pro dono da empresa, o contador da empresa é ele? Ele tem uma sala, ele fica aqui dentro da minha empresa. Isso não existe mais para quem quer crescer. O contador, assim como o advogado, eu acho que é o grande. Existir, né? Eu acho que é o grande. Isso não é mais para existir. O grande legado da pandemia é que o trabalho presencial não é mais necessário. O que é necessário é um trabalho estruturado de equipe. Então, o contador e o advogado não precisam estar dentro da empresa para que aquilo dê certo. Entretanto, quem está fora tem que ter uma equipe. Não é para existir mais isso. E Daniel, eu conheço a tua equipe, não toda, né, mas alguns membros, enfim, sócios também teus, né? E vejo que é um pessoal muito qualificado, muito afiado, né? Muito solícito, assim, um pessoal que tem uma cultura de follow-up, de pró-cliente, estar ao lado do cliente sempre, né? Isso daí não se aprende, a formar equipe, a fazer tudo isso, não se aprende em faculdade de Direito. E eu diria o seguinte, eu fiz administração, não se aprende nem talvez em faculdade de administração, né? Porque a prática ela é muito cruel. Como é que tu conseguiu fazer isso? Quais foram os desafios que tu pegou até chegar nesse nível, né, de excelência que tu tem lá na equipe? Eu sempre penso que isso passa por cultura. O que é cultura para mim? É repetição. Tudo que é repetido, vira cultura. E aí você, quando começa a culturar o seu time, quando entra um funcionário, um estagiário, um advogado novo, ele se contamina pela cultura. Então a nossa cultura é de repetição. Vou dar um exemplo. Se nós marcamos uma reunião para as 10 horas da manhã, e toda sexta-feira a gente criou a cultura do check-out. O que é a cultura do check-out? Sexta-feira a gente faz uma reunião que não pode passar de 12 minutos. Só para a gente elogiar o que foi feito de bom naquela semana. E por quem? Então, mesmo que a pessoa não esteja fisicamente no escritório, ela participa online. Mas ela começa num determinado horário do dia da sexta-feira, pontualmente. Por quê? Porque a gente criou a cultura do time não espera ninguém. Essa é uma das nossas culturas. O time não espera ninguém. Então, se nós marcamos uma reunião para 10 horas da manhã e a pessoa chegou às 10h05, a reunião já começou há 5 minutos. No começo, teve dia de eu começar a reunião, eu e minha secretária. Não tinha chegado ninguém. Quando chegaram 9h10, 9h11, não, acabou a reunião. Fiz a reunião sozinha, tá gravada, vocês assistem. Constrangeu, né? Eu costumo brincar que o líder da nova geração, como líder, digamos, do Novo Testamento, faço uma comparativo, não é um líder que castiga, mas é um líder que constrange pelo exemplo. Na próxima reunião que eu fiz, 90% tinha chegado. O que chegou atrasado. E aí eu penso assim, que é uma... Vê que a regra não está lá à toa. Não está escrita, ela funciona. Então, você vai criando culturas. Outras culturas que nós temos lá. Tem uma cultura que eu adoro, que é a cultura do resultado versus desculpa. Para nós,
tudo que não é resultado é desculpa. Como assim? Hamilton, por favor, você pode me passar aqui teu telefone? Dele, não, eu tô sem bateria. Pô, tu não tem uma caneta? Não, pois fala que eu vou gravar. Olha o monte de possibilidades, né, que você tem. Então, quando o estagiário vinha, eu pedi alguma coisa, que o estagiário vinha para mim. Eu não fiz isso, mas por que não sei o que? Não, isso é desculpa. Eu quero o resultado. E o resultado pode ser até negativo. Não consegui fazer, não conseguimos alcançar. Mas o resultado, ele põe um ponto final naquela demanda. Então, para que o estagiário ou o advogado chegue até o cliente com um resultado, ele tem que ter exaurido todas as possibilidades. Isso faz ganhar muito tempo. Nós acreditamos, Gregório, nossa PUV, nossa proposta única de valor, é de que não existe nada, absolutamente nada mais importante para o cliente do que uma moeda de duas faces, em que um lado é o tempo e a outra é a paz. Porque não adianta você ter tempo se você está preocupado. Você passar um final de semana em casa com tempo, mas preocupado até a segunda-feira, seu tempo foi um horror. E de outro lado, se você está em paz, está feliz, está tudo dando certo, mas você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para um negócio. Ao invés de você ser um empresário, você é um empresidiário. Você está preso dentro da sua empresa. Um empresidiário, você não pode ser. E esse daí não tem criminalista que dê jeito. Não tem, você tem que sair. Então a gente acredita que a advocacia para a empresa, ela tem que servir para deixar o dono da empresa e os funcionários tranquilos, de que estão seguros com as decisões que estão tomando, e servir para dar mais tempo a ele. Se o Gregório tem todos os fundamentos jurídicos das opções de caminho que ele tem para tomar, ele economiza tempo para tomar a decisão dele e toma com mais tranquilidade. Então, a nossa proposta de valor para o cliente que está nos ouvindo aqui é a seguinte: empresário, você tem tempo no seu negócio? Você tem advogados que ajudam você a ter tempo? Ou tem aqueles advogados que fazem uma reunião para marcar outra reunião? Isso não faz sentido. Eu detesto até reunião. Por mim, resolve tudo pelo WhatsApp. Rapidez. Quando eu abri meu escritório, agora tem um fato interessante. No dia, só concluir aqui, Hamilton. No dia que eu abri o meu escritório, eu fiz uma postagem, coloquei lá meu telefone celular, que está lá até hoje, no site do meu escritório. 4 advogados figurões aqui de Fortaleza me ligaram para parabenizar, mas disseram assim: Daniel, você está equivocado, você botou seu celular, os clientes vão ligar para você. E eu pensando, graças a Deus, é isso que eu quero. Ele não tem que ligar, botar um telefone fixo para ligar para a secretária falar com você, para você dizer um horário que pode falar, para ela retornar para o cliente para marcar esse horário. Eu falei, tá certo, vocês estão certos. Muito obrigado pelo toque. E de outro lado pensei, graças a Deus que eles pensam assim. Por quê? Porque estão ainda na pompa do advogado. E aí isso fere a cultura da minha empresa. É um negócio que me irrita. Fere a cultura da minha empresa. Qual é a cultura da Daniel Maia Advocacia? Tempo e paz. Então, meu irmão, você fala comigo na hora que você quiser. É a empresa que você fala direto com o dono. E você acredita que poucas pessoas ligam? Porque hoje é a cultura do WhatsApp. Passa mensagem. Até os que querem ligar, passam uma mensagem assim, posso ligar? E eu brinco, sempre ligue. Se eu não puder atender, eu desligo e depois ligo. Mas hoje, penso que o advogado que quer fazer sucesso precisa ter 2 coisas. Primeiro, coragem. Coragem de descer do salto alto. Coragem de descer dessa pompa tola, idiota, que ainda a advocacia exige. E, de outro lado, disponibilidade. Nós somos muito reativos ainda. Nós esperamos o cliente procurar a gente. O advogado tem que ligar para ele. Tá tudo bem. Rapaz, qual é esse seu negócio novo? Vamos ver se você não está deixando dinheiro na mesa. Vamos ver se não dá para melhorar um pouquinho. Tem que ser mais proativo. Cara, a advocacia deixou de ser uma área restrita para ser uma área de fato que gera valor no negócio. A gente, a Numo, né, na minha atuação, talvez até não ter ficado claro para a gente, mas a minha atuação dentro da Numo é como especialista de produto seguro de vida, mas responsável pela expansão comercial, né? A frente comercial da Numo hoje, a gente tá fazendo isso de forma muito próxima. E o cliente da Numo, em geral, ele vem de parceiros, né? É o advogado que conhece a dor de um empresário que está em processo de expansão e precisa de uma modelagem financeira, de um advogado que tem um excedente de caixa que não é gerido ou gera ali uma rentabilidade e ele vem a partir de uma indicação que nem essa. E a gente percebe que os advogados que têm maior sucesso dentro das suas áreas de atuação
são esses que têm um olhar para além das nuances do direito, que enxerga no outro, no seu cliente empresário, as mesmas dores que ele tem ou que ele superou como empresário também no ramo da advocacia. O cliente de high ticket, essa é bom para um corte, viu? O cliente de high ticket, para qualquer setor, ele não vem pelo Google, ele vem pela indicação. Então, o seu melhor Google é o cliente bem atendido, para que ele valide você para outro cliente. Você acha bem que um grande empresário, você acha bem que vamos citar aqui um que já nos deixou fisicamente, mas que serve de exemplo, Silvio Santos. Você acha bem que o Silvio Santos, para contratar uma empresa como a Numo, ou para contratar um advogado como a Daniel Maia Advocacia, vai pesquisar no Google? Não. Ele vai contratar um advogado que um empresário amigo dele, do mesmo naipe, contratou, gostou e validou. Silvio, vai lá, contrata o Daniel, porque o Daniel dá conta do recado. Ele não procura no Google. Então, o high ticket, para qualquer setor privado, para mim, significa fiducia, que é a confiança. E a confiança você não pesquisa no Google, você recebe de indicação de cliente. Por isso, a validação de cliente é a melhor maneira de captar. Perfeito. Biel, eu queria estressar agora e eu tô falando demais, né? Me desculpem, viu? Por isso que eu sou rouco. Não. O dia inteiro falando. Mas agregando, né? Não é barulho. Cara, é uma área que eu queria estressar aqui, até o Gregório vai conseguir me ajudar com isso, que é a parte hoje dessa transição que se anuncia e quais são os aspectos de risco que ela vai trazer, que é a bendita reforma tributária. Né? Os arranjos tributários do passado, que vão ser observados hoje e fiscalizados, oferecem riscos criminais, inclusive, para quem adotou essas estratégias. Por exemplo, a bendita hold, que hoje virou que até pouco tempo ainda está sendo utilizada como canivete suíço. Não pode falar. Bom, o direito penal, ele tem uma norma, um princípio, que é o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, uma lei penal não pode voltar para atingir fatos feitos anteriores a ela. Bem como também não pode ultraagir para incriminar fatos que ainda não são típicos. Então, muito provavelmente, com a reforma tributária, o direito penal vai sofrer também uma reforma nos crimes tributários. Porque, como a reforma tributária ainda está muito nebulosa em alguns pontos, o direito penal ele tem que sempre estar um passo atrás. Isso não só em relação à reforma tributária. Qualquer avanço social, qualquer avanço cultural, qualquer avanço legislativo em outras áreas, o direito penal é sempre o último a avançar. Por quê? Porque a sociedade precisa maturar, o legislador precisa maturar as consequências daquela mudança legislativa, seja tributário, seja de outro segmento, para que só depois o direito penal haja ou incriminando ou revogando algo. Por isso que é muito perigoso que quando o Congresso demora a legislar algo regulando criminalmente, venha o Supremo Tribunal Federal e resolva legislar no caso concreto. Como, por exemplo, foi quando criou a figura típica do crime de homofobia. É muito perigoso. Não estou tratando aqui da homofobia, mas estou tratando de que é perigoso que o Supremo, o Poder Judiciário, tome uma função do Legislativo. Porque essa demora que existe para o Legislativo, às vezes, regular uma matéria, é exatamente para saber como é que a sociedade se comporta em relação àquilo. E não apenas para incriminar, mas também para deixar de incriminar. Nós temos como exemplo que até 2006, pasmem, até 2006 era crime a traição. Então se você, Gregório, traísse a sua esposa... Até 2006. Crime, você era processado criminalmente. E aí começou-se a perceber que não fazia sentido. Por quê? Porque era um crime, primeiro, que tinha uma pena pequena, então não amedrontava, as traições continuavam rolando aí, então não tinha eficácia. E de outro lado, não era um problema do Estado, aquilo era um problema moral, privado. E aí o que se fez? Criou-se a abolitio crimes, que aboliu-se o crime, não existe mais o crime de adultério, e transferiu a questão para a esfera civil. Se você trai sua esposa, ela entra com um pedido de indenização moral, um dano moral.
contra você. Eu acho que pouca gente sabe disso, que cabe dano moral pra um... Cabe dano moral, é? Não sabia. Cabe. Porque, note, aqui vamos falar agora de direito civil. Direito civil, que tem lá no escritório também, viu? Daniel Mais Advocacia, direito civil também. Não sou eu que faço, mas tem lá. Mas, de modo geral, o que acontece? Quando você casa com alguém, o casamento nada mais é do que um contrato. E aí, quem deu causa ao fim do contrato é obrigado a indenizar o outro. Sim. Então, se o Hamilton casa com a Maria, ou casa com fulano, e ele vai e trai, ele quebra uma das cláusulas do contrato pressupostas do contrato, que é o que? A fidelidade. Quando você quebrou aquele contrato, gera o direito de indenizar ela. O dever de indenizar e ela de pedir indenização. Então vai atingir o quê? O seu bolso. A partir daí começou a diminuir os divórcios. Eu acho que pouca gente sabe disso. Inclusive passou a diminuir os casamentos. Por quê? Porque a pessoa começou a pensar, pô, eu caso, depois desse caso. Não, porque agora vira um dano moral. Entendeu? Então, você vê como é importante a consulta. Eu digo muito isso porque eu gosto de dar exemplos. Quando eu vou dar o exemplo do empresário, eu falo o Silvio Santos, que era um dos meus maiores ídolos, e que não está mais entre nós, então a gente pode ir citando, para falar bem, né? E quando é para falar algo de um caso concreto, eu procuro falar de mim mesmo. Porque daí, nós estamos numa geração do mimimi, né? Que ninguém pode falar nada. Às vezes você fala uma coisa até elogiando um ato que a pessoa fez, a pessoa interpreta mal e você é processado. Então, por exemplo, eu me casei. Casei há 2 anos. Fiz um pacto pré-nupcial, casado, separação total de bens. Porque é outra coisa, viu? Outro corte bom aqui pra vocês, ó. Casar em qualquer regime que não seja separação total de bens é coisa de pobre. Empresário casa com separação total de bens, porque é um gesto de amor com a sua esposa ou com o seu esposo. Porque na hora que a empresa afunda, você não leva junto o seu cônjuge. Você separa. Então é um ato de amor casar com separação total de bens. Você quer dar alguma coisa pro seu cônjuge? Compre e dá, é dele. Mas não coloca ele na barca furada da tua empresa que quando afundar, vai levar ele junto. E ela só tem 3 caminhos. Ou ela vende sucedido ou quebra. A empresa ela é feita para um dia acabar. Sair de você. E aí, nós casamos, eu e minha esposa, e casamos com separação total de bens. Além disso, que é outro gesto de amor, fizemos um pacto pré-nupcial. Mas, Daniel, por que um pacto pré-nupcial, Gregório, se já está com separação total de bens? Porque o pacto pré-nupcial, ele pode regular qualquer matéria da área privada. Portanto, nós ainda nem temos filhos. Ela está grávida de 2 meninos agora, 2 campeões, o Senna e o Cristiano Ronaldo, mas ainda não nasceram. Entretanto, quando nascerem, se nós nos separarmos, lá no nosso pacto, já está todo reguladinho como é que vai ser a guarda para um, a guarda para outro, direito de visita para um, direito de visita para o outro. Os nomes dos filhos que a gente tiver, já está definido quem é que eu vou escolher, quem é que ela vai escolher, os padrinhos, tudo que possa gerar algum tipo de desavença, algum tipo de conflito ao longo do casamento, pode ser combinado antes. Porque você quer conhecer a mulher ou o marido, case. Aliás, separe, né? Isso. Você quer conhecer a noiva e o noivo, case. Você quer conhecer a mulher e o marido, se separe. Então, para não ter discussão, meu pacto, por exemplo, tem 19 cláusulas. 19. A gente começou a prever tudo que poderia acontecer. E a gente colocou lá. Tá certo? Tá. Quando a gente foi assinar, a mulher do cartório olhou para minha esposa e falou assim, você leu isso daqui? E minha esposa, também do direito, falou, eu ajudei a escrever. Muito bem, tá lá. Cara, isso é muito legal e parece meio doido, assim, né? A gente, assim, não é da nossa cultura, ver essas coisas. Eu tenho um casal de clientes que eu atendo que a gente fez uma reunião. Eles tinham o pacto pré-nupcial, uma apólice de seguro para cada, né? Com coberturas de morte, invalidez e tal. No pré-nupcial, tinha condicionado que se invalidez total ou doença grave irreversível, a união era desfeita e ele era devolvido à família. Olhando friamente, você acha uma loucura, né? Mas hoje já foi publicada, não sei se foi uma decisão, se foi uma lei, eu não sou especialista na área, mas eu vi que já está normalizado o pedido de nulidade de casamento se a doença é irreversível. Né? Se a pessoa quiser ficar, fica, mas não pode ser uma prisão. Mas não é uma prisão. E o combinado ali, inclusive, com a apólice de seguro,
a tranquilidade de que dinheiro não vai ser o motivo da ruptura, né? Da ruptura. Então, a gente, olhando friamente, parece loucura. E confesso pra ti que até pra mim, que tava me beneficiando dessa decisão financeiramente, porque tava fechando esse contrato, me gerou um certo desconforto de estar na discussão. Julgamento. Né? Ainda para o empresário ele pode fazer um acordo de sócios, isso é direito empresarial, prevendo que qualquer sócio novo que entre somente se tiver num regime de separação total de bens. Isso é muito comum. Eu tenho algumas empresas, e as minhas empresas, os meus sócios todos, ou são solteiros, ou quando casam com separação total de bens. Para não envolver a empresa. Isso é um gesto de amor. Você não coloca a pessoa numa furada, porque a empresa está bem hoje, lá na frente se não tiver. Nada garante. Se falir a empresa. Então, é um gesto de amor. Quer dar um presente? Vai, compra e dá, pô. Pra pessoa, né? Precisa botar essa algema, né? Não, as pessoas confundem, né? Já tá pensando em casar, pensando em se separar. Vai casar pensando em se separar? Eu detesto essa frase. Outro corte. Eu detesto essa frase. Isso é coisa de pessoas mal sucedidas quando vão casar e dizem: vai casar já pensando em se separar porque tá fazendo um pacto? Não. Vai casar fazendo um pacto porque ele ama ou ela ama você. E não quer colocar você numa barca furada que pode ser uma empresa que lá na frente dê errado. Entendeu? Então, outra coisa que pra mim é literalmente idiota é que quando as pessoas acham que a outra ama menos ou ama mais ou vai ficar mais presa ou vai ficar mais solta a depender do regime. Não. Você tem que querer pra sua vida uma alma gêmea. Não uma algema. Né? As pessoas eu quero uma alma gêmea, mas acho que Deus escuta errado e manda algemas. Algemas. Porque depois que se casam sem fazer um pacto prenupcial, aí passam 2, 3, 4 anos amarradas, algemadas a um processo, transferindo para um terceiro desconhecido, que é o juiz, a decisão sobre seus filhos, sobre seus bens, sobre sua vida. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Mas é cultural. Cultural. Agora, Daniel, assim, voltando esse teu tema. E chocolatezinho bom, viu? Patrocínio aqui da Talento aqui, ó. Voltando um pouco aí, esse teu tema, tu discorreu num negócio muito importante e falou da questão lá do quando aboliu, né, a abolição do crime lá de divórcio e tal, que levou mais para a esfera privada. Eu percebo que ainda tem logicamente áreas diferentes. Eu percebo, por exemplo, os tributaristas são muito mais, eu diria assim, que casado com um pensamento mais liberal e tal, até privado, etc, entendeu? Ao passo que outros, sei lá, administrativos, constitucionalistas são mais voltados para o Estado. Mas o que tu falou aí, discorreu, quando iniciou na questão da abolição do crime de adultério e do sucesso que isso foi, né, quando passou a situação para os privados. E depois, quando você diz assim, olha, o casamento, os privados que regrem, os privados que acordem, até porque estão casando, são adultos, são suficientes, e se não tiverem suficiente seu conhecimento, cada um contrate pessoas de confiança para discutir aquilo, né? Isso daí eu diria que é o seguinte, para o Brasil, de uma forma geral, é até contrassensual, porque o Brasil ele é muito mais de jogar para o Estado as decisões, jogar para o Estado o seu futuro, jogar para o Estado, né, a sua sorte, por assim dizer, né? O quão está afastado isso, tu vê, do direito, do que tu vive, do direito empresarial. Isso daí, assim, o direito ele está evoluindo para a mentalidade ser mais voltada para os privados, efetivamente, ou não? Ainda está num momento de transição e o que prevalece ainda é aquela do Estado forte. Não, está voltado para o privado. Com certeza está se voltando cada vez mais para o privado, porque a questão cultural está evoluindo. Note, junto com a abolição do adultério, aboliu-se um dos incisos do artigo 109 do Código Penal, que, olha que doideira, mas é doideira para o tempo de hoje, não para a época, que previa que, se o estuprador casasse com a vítima, estava extinta a punibilidade dele, o processo era arquivado. Então, até 2006, se o estuprador casasse com a vítima, ele tinha o direito de estuprar ela todo dia, sem ser preso. Por quê? Porque o código foi feito em 1940. E em 1940, mais do que a dignidade sexual,
era importante a honra da família. Aí, com o passar do tempo, 80 anos depois de 1940, 80 não, mas 66 até 2006, de 1940 até 2006, percebeu-se que mais importante do que a família social ali era a dignidade própria da pessoa, né? Isso. A dignidade humana, a dignidade sexual da pessoa, a liberdade sexual da pessoa. E aí extinguiu-se isso. Mas olha que doideira. Se o sujeito estuprasse alguém até 2006, o Estado vinha, porque isso é o Estado, quando você tem uma lei, é o Estado. Isso. O Estado vinha e dizia assim, não, eu como Estado quero que as famílias, não quero mãe solteira, eu quero que as famílias sejam constituídas de pai e mãe. Então você casa com ela que eu te livro do processo. Era uma sanção premial, estava dando um prêmio para o estuprador. A partir de 2006 isso acabou. Por quê? Porque o Estado entendeu, o novo legislador entendeu que isso é um problema mais privado, né? E isso na esfera penal, fora que na esfera tributária, na esfera empresarial, na esfera societária e na esfera civil, com um novo Código Civil que vai ser lançado agora. Tudo está sendo tirado, a tendência é que se tire o máximo possível das decisões do Estado. Você quer ver um exemplo que já existe há 20 anos, mas que agora é que está sendo mais efetivado? É a questão de você não ter que levar obrigatoriamente um litígio para o Estado. Você poder constituir num contrato já a previsão de um árbitro. Então eu faço um contrato com a tua empresa, Gregório, e a gente coloca uma cláusula que, se tiver alguma divergência, aí você lista sobre isso, sobre aquilo, nenhum de nós dois vamos à justiça diretamente. Vamos primeiro constituir um árbitro em comum, neutro, contratar aqui um advogado que seja um árbitro, e tem advogado especializado em arbitragem hoje no país, para resolver esse conflito. Por quê? Porque é muito mais rápido, muito mais barato, muito menos briga. Então senta o seu advogado, o meu advogado e o árbitro, e vão discutir se chegam numa relação consensual. O que o Estado não pode abrir mão jamais é de intervir naquilo que, se ele não intervir, vai escalar. Então, quando escalar para um problema maior, um problema social, um problema que tira a segurança jurídica das relações, aí o Estado tem que intervir. Mas faz sentido o Estado intervir em chifre? Não faz. Não. Faz sentido. Rapaz, não faz. Não faz. Uma coisa que eu sou assim indignado. Como é que o Estado intervém até hoje com o direito penal? Pode intervir com outros direitos, mas com o direito penal, por exemplo, em casa de prostituição. Casa de prostituição, crime, manter casa de prostituição, para mim, é um exemplo de uma lei que existe e que não é aplicada. Porque em toda cidade, as casas de prostituição fazem, inclusive, um papel social. Porque se você pegar uma cidadezinha que está em desenvolvimento pequena, do interiorzinho, que mudou uma grande empresa para lá, levando 5 mil homens para trabalhar lá. Se não tiver uma casa de prostituição, há uma tendência enorme que haja crimes sexuais naquela região. Então, todo mundo até brinca, né? O interior se desenvolve com uma igreja, uma delegacia, prefeitura e um cabaré. E uma BR no meio, né? Passando. Uma BR no meio. Então, assim, faz sentido o Estado intervir se não tiver a ver nenhum tipo de violência? Se lá não tiver menores de idade? Não. Meu irmão bota pro direito civil regular isso daí, cobra a taxa. Se não tiver exploração, né? Exato. Se não tiver nenhum tipo de crime lá dentro, não faz sentido. Mas isso ainda é a mentalidade de 1940. Porque o código não foi totalmente reformado. Hoje, do ponto de vista de finanças, né? De economia e finanças, quais são assim, os principais pontos de vulnerabilidade e atenção que tu percebe dentro de algumas instituições, né? Dentro de algumas empresas? Né? Algo que possa despertar nesse empresário que nos ouve um alerta, dizer, cara, eu preciso aqui de ajuda, seja de uma estruturação, que nem as soluções que a Numo desenvolve, ou seja de um assessoramento jurídico, como o escritório Daniel Maia. Que tipo de alerta tu acha que é vital para o cara se atentar? Hoje existem 2 pilares que todos os advogados deviam se especializar nos seus escritórios, terem especialistas, porque para mim são os 2 pilares mais sensíveis para o empresariado. É aquilo que pode quebrar o empresariado. Um é tradicional, bem conhecido já, e o outro nem tanto. O tradicional bem conhecido são as relações trabalhistas. Hoje uma ação trabalhista, ela pode ser
significar um grande prejuízo para o empresário. E tem meios de você reestruturar a relação entre empresário e trabalhadores de modo a proteger mais o empresário. Por quê? Porque eu digo isso, meus colegas trabalhistas até não gostam quando eu digo isso, mas eu digo porque meu negócio é resultado, não é nenhum tipo de comprometimento com ninguém. O empresário hoje, ele já entra na Justiça do Trabalho quando ele é processado, condenado. A legislação trabalhista hoje é pró-empregado 100%. Então o empresário ele entra tendo que provar, por exemplo, que o funcionário não fez hora extra. Então a gente tem que fazer uma orientação jurídica para regular bem direitinho os tipos de trabalho, os tipos de contrato de trabalho e como é que devem ser fiscalizados pelo próprio empregado, porque senão depois ele é processado e quando chega na Justiça do Trabalho, o ônus da prova é todo dele. Então assim, tá lá, está em dispositivo da CLT, que o ônus de provar que o funcionário não está fazendo as horas extras que diz que fez, é do empregador. Então, os advogados que são advogados de empregados, eu só advogo para o empregador, eu não advogo para o empregado, só advogo para o empregador por uma questão de princípio, inclusive, chegam colocando no peito do empresário uma ação milionária cobrando hora extra. Eu peguei outro dia um cliente meu, que a empregada doméstica dele tinha trabalhado 3 anos e pedia 300 mil reais de hora extra, que quando chegou na audiência o juiz falou, olha, eu estou fazendo uma conta aqui por cima, que para a senhora ter conseguido esses 300 mil reais de hora extra, a senhora não dormiu nem um minuto nos últimos 3 anos. Trabalhou 24 horas. Por quê? Porque pede para ver se faz um acordo. Isso é um absurdo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que não existe blindagem patrimonial, mas existe proteção patrimonial. Ou seja, quem vende blindagem patrimonial não compra de quem vende não, porque não existe 100% blindagem patrimonial, mas existe a proteção patrimonial. Por quê? A proteção, você vai criando camadas de proteção para que se você perder uma ação, para que se você tiver algum problema civil ou comercial com alguém, não cheguem até os seus bens isso feito de maneira completamente legal. E também para facilitar a questão da sucessão. Você não pagar imposto à toa. Gregório, hoje não faz sentido. Hamilton, da frase aí, não pagar imposto à toa. Pagar o imposto vai ter que pagar. Pago. Vou dar um exemplo. Ó, esse bombom aqui, ó. Quem está nos assistindo aqui, lembram que ele era de abrir assim? Lembro. Só o fato de ter mudado a embalagem, de abrir assim, para essa embalagem fechadinha aqui, mudou ele na categoria de chocolate para wafer, eu acho, e reduziu a carga tributária em cima dele. Então, são detalhes que os empresários precisam se atentar, porque estão deixando dinheiro na mesa. No direito trabalhista, é para não deixar levar o dinheiro. E no direito societário, no direito empresarial, para proteger aquele dinheiro que pode um dia ser levado por um terceiro folgado que queira meter o dinheiro, a mão no seu dinheiro. Eu tive, inclusive, Daniel, um caso prático de uma captação que a gente foi fazer e tal, a gente está o BNDES, e a garantia seria a fazenda, um imóvel rural, avaliado em 60 milhões na época, se não me engano. E a gente não conseguiu aprovar a captação de recursos, porque havia uma penhora de um salário, por conta de um salário mínimo de uma ação trabalhista, né, que a empresa tinha que pagar, e o que estava garantindo era justamente a fazenda toda, uma fazenda operacional. Né? E travou a captação que era importantíssima para os novos investimentos e ampliação das operações da empresa. Então, assim, um negócio relativamente simples, né, com um planejamento patrimonial, uma proteção patrimonial teria se resolvido, né? Eu sou indignado com a Justiça do Trabalho porque eu acho que é culpa dos advogados, em primeiro lugar, e dos juízes, em segundo. O sujeito entra com a ação cobrando 150 mil reais de você, aí faz um acordo em 3 mil. Isso desmoraliza a justiça e desmoraliza o advogado. Eu acho que os juízes, eles têm como fazer isso. Deviam, quando acontecer isso, o sujeito entrar com a ação de 100 mil reais e fizer um acordo por 2, 3 mil reais, devia condenar o advogado por litigância de má-fé. Porque eles entram com valores estratosféricos para assustar o empresário, para forçar o empresário a um acordo maior, quando não tem direito. E recorrer na Justiça do Trabalho é muito caro. Então, às vezes, o empresário ele fica refém de um acordo injusto, inclusive, apenas porque ainda é mais barato do que ele recorrer e provar que o dinheiro
que estão tentando levar dele, é injusto. Essa questão todas essas ações preventivas, seja de consultoria de investimento, seja de advocacia, seja do seguro de vida, é um negócio difícil demais do povo entender. O cara quer escalar a operação, quer crescer, mas ele atribui tudo isso a gasto. Né? Ele não acredita... Ele não vê que é investimento, ele vê que é um gasto. Ele pensa que é uma despesa, é um gasto e tal. Pô, eu atendi, até o Gregório conhece a operação, atendi uma empresa de software, 2 desenvolvedores, os caras, a empresa, sei lá, o valuation ali, sei lá, 10 milhões, né? 2 caras, os 2 desenvolvedores, cara, a empresa vale 10 milhões, cara, capital intelectual, irmão, na falta de a mulher não dá pra deixar de cuidar dos filhos pra vir programar no teu lugar, não, né? Tem liquidez pra pagar os haveres societários, é 5 milhões. Possivelmente vocês não têm um acordo de sócio, vocês têm 90 dias para depositar esse dinheiro, você sabia? Cara, o seguro de vida, vocês têm 32 anos de idade, de R$500, 0,0 do faturamento, resolve. Aí disse, mas é custo. Aí disse, então fica com a sorte aí que Deus vai tomar conta de por ti. isso é por isso que a Ferrari tem 2 lugares e o ônibus tem 50, porque poucas pessoas enxergam o que de fato leva a crer. Essa daí que vai dizer que dá o corte sou eu. A Ferrari tem 2 lugares, a Porsche tem 2 lugares, a Lamborghini tem 2 lugares e um ônibus tem 50 lugares, porque nem todo mundo vai ver o que é importante para sua empresa. Simples assim. A maioria das pessoas condenaram Jesus Cristo. A maioria das pessoas elegeram Hitler ao poder. Nem sempre o que a maioria fala está certo. Então o fato de que a maioria das pessoas não enxergam uma advocacia preventiva ou uma assessoria tributária, ou uma assessoria de finanças, como algo positivo para a empresa, e sim como um gasto, não quer dizer que elas estejam certas. Quer dizer que elas estão, na maioria, na mediocridade, na média das pessoas, mediocridade. A conversa que a gente teve com o Rafael, até lhe agradecer por ter nos apresentado, cara, bom demais o nosso bate-papo. Rafael Magalhães, grande arquiteto aqui de Fortaleza, é um que conversa mais que eu, viu? Foi pra ter história o cara, viu? Tem, viajado. E aí a gente discutindo aqui, então esbarrou na história de preço. Serviço, preço, aquela confusão de sempre que a gente conhece. No imaginário popular. Cara, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte, cara, se é de graça, o produto é você. Se é de graça, o produto é você. Isso acontece com o advogado que topa fazer consultoria, assessoria de direito por 1/4 do salário mínimo, que a gente sabe que tem quem faça isso. Isso acontece com as finanças, quando o cara acha que o cara tá tomando conta do dinheiro dele de graça. Não, lá minha carteira de investimento tá no escritório XPTO, eu não pago nada, o cara trabalhando de graça. Né? Não é de graça. Se é de graça, o produto é você. Não existe almoço de graça, meu amigo. Cara, eu vi um caso assim que eu fiquei embasbacado, cara. O cara deve ter menos de 30 anos de idade, ele deve estar ali entre 28 e 32 anos, eu confesso que não conheço a fundo o trabalho dele, mas cara de 32 anos de idade deve ter uma liquidez absurda de investimento, uma liquidez alta. Cara, empurraram o seguro vitalício no cara de R$200 mil por ano de prêmio a ser pago. Pagar R$200 mil por ano. Meu amigo, tem que ter, o cara que vendeu isso pra ele, tem que ter uma justificativa, assim, com iluminação divina, pra me convencer que isso não foi meramente pelos 40% de comissão que ele ganhou. Meramente pelos 40% de comissão que ele ganhou. Porque o cara... E é uma pena, uma pena até para quem tá vendendo, porque ele tem uma mentalidade ultrapassada. Ele vende, suga o cliente uma vez só. Eu tenho empresas que eu já cheguei para as empresas e dizer, olha, eu quero reduzir. Quero falar marca uma reunião para falar sobre honorários. Aí o empresário fica, nossa, ele vai querer subir os honorários. E eu chegar e dizer, eu quero reduzir, porque vocês estão me dando pouco trabalho, mas vocês entenderam o meu valor de estar comigo. Então, eu não quis citar, mas um exemplo foi a Lema. Eu marquei uma reunião, acho que por 2 vezes, né? Já reduzi, porque eles entenderam o valor de ter o advogado ali, mesmo sem ter problema nenhum. Só que, de outro lado, o advogado tem que ser parceiro, de entender o valor que é a parceria de longo prazo, você tem que construir, não sugar o cliente na oportunidade. Só que olha a doideira disso aí, ó. Um cara desse suga o cliente empurrando uma pólice dessa. Mas olha a doideira disso. Por exemplo, tu fez essa redução, mas assim, quando a gente tava desenhando os nomes da Noite de Vinhos lá, eu acho que teu nome deve ter estado ali depois do seu Everardo, que é pai dele, sócio, acho que foi o teu. Que bom. Então, quando a gente vai discutir, é o tanto de oportunidade que se gera.
Né? Quantas oportunidades não tinha naquela experiência, né? Você foi lá até inclusive é o próximo convidado do Leme Spear e tal. Cara, eu concordo demais com essa visão, né? Até a gente brinca muito aqui com o Gregório nessa questão, assim, o tal do abrir mão do que eu quero pro futuro, né? Para que eu tenha o que eu mais quero, né? Todo mundo quer crescer, quer se desenvolver. A imagem mental da flecha, né, ilustra muito isso. Você dá um passinho para trás, deixando de sugar o cliente naquele momento, e vai muito mais longe, junto com o cliente. A gente vê isso muito trabalhando muito próximo agora do Gregório na parte de consultoria de investimento e na parte de seguros. Né? Eu sempre penso o seguinte, mas eu nunca até hoje não encontrei uma oportunidade de fechar um seguro que fosse mudar a minha vida. Para mim, eu trato sempre como mais uma apólice. Se não for o melhor para o cara, não vai ser. Eu tenho uma mentalidade pessoal seguinte, eu tenho menos do que eu quero, mas mais do que eu preciso. Então, não vai ser de qualquer jeito. E eu acho que nisso a gente concorda muito dentro da nossa atuação e eu tenho aprendido muito, inclusive, com o modo de trabalho até me aflige às vezes, mas... Ele fica chateado comigo. Mas eu tenho aprendido. Porque assim, ó, a questão é... Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa faturar. No bom cearense, eu brinco todo mundo tem os seus comedorzinhos de rapadura. Gregório, na vida, quando você não tá vendendo, você tá comprando. Exatamente. Não tem jeito. Mas assim, o que eu acho complicado é você vender na perspectiva de sugar ou na perspectiva de levar vantagem. Que aí cria uma relação de desconfiança que pode não vir, pode demorar a surgir ou talvez nunca surja. Mas se uma pessoa que se sinta atraída por você cedo ou tarde, né, assim, que ela descubra ou tem alguma sensação ruim, você tenha levado vantagem, essa pessoa, em vez de falar bem de você, ela vai falar mal de você. Para 1, 2, 3, 4, 5 e pior, só Deus sabe quantos, entendeu? E com a internet agora a gente tem um alcance. Exatamente. Eu cito um caso de um cliente que eu perdi. O cara foi lá para me contratar para fazer um plano de negócio. Eu discuti com ele, não sei o quê, vi que estava passando por um momento complicado, de família e tal, e já vi de cara que o negócio, disse assim, cara, esse negócio não dá certo e tal. Tenta tomar uma decisão, apontei alguns caminhos para ele. Não recebi nem hora trabalhada, assim, não cobrei nada. Esse cara nunca me contratou depois para nada, certo? Mas esse cara, eu tenho certeza que ele não fala mal de mim, do meu escritório, para ninguém. E muito melhor. Se ele, cliente, né? Toda hora que ele puder falar bem, ele fala. E quantos negócios foram gerados por isso? Eu não sei. E a bola pingou nessa conversa para produto assim a rodo. Do seguro de vida, que podia ter sido vendido ali empurrado, que não ia resolver, que era um conflito familiar, não ia resolver. Uma previdência que poderia ser assessorada, que não ia dar trabalho nenhum, era só depositar lá e espera crescer, né? Poderia ter sido vendido. E a ideia foi, inclusive, sem mexer na estrutura de assessoramento que ele já tinha. Fala com o teu advogado e vai por essa linha aqui, que eu acho que pode ser o caminho. Qualquer dúvida, a gente volta a conversar. E tem um ganho que não é nem indireto, ele é direto, só que ele aparece depois de um tempo, que é o ganho de brand, né, de marca. Na hora que eu mantenho na minha carteira de clientes empresas como a Numo, como a Lema, eu posso encher a boca para falar que sou advogado delas. Como são empresas de credibilidade, automaticamente me validam perante outros clientes. Então, quantas vezes eu já não sei, eu sou, na parte financeira, tem algum cliente? Tenho, a Lema. Tá, o que é? Eu explico. Valida você. Não, é pouco da Lema, da carteirada. Não, tô pra empresa que fala o que é consultoria de investimento. Para quem? Para 20 bi. É uma responsabilidade que não deixa de estar também debaixo do seu guarda-chuva de proteção, né? Que tá tomando de conta. Certeza. E isso são aprendizados, cara. E eu acho que a galera não percebe ainda e se deixa levar muito por alguns aspectos emplastificados, por assim dizer, né? E a gente sabe que é tentador, né? É muito tentador. Tem muita gente boa, comercialmente falando, gente que explora essas técnicas e approach muito bem feito. E eu me sinto particularmente muito incomodado quando eu preciso usar de artifícios comerciais para convencer alguém sobre a solução.
Eu sei que em algum momento isso é até ruim do ponto de vista empresarial para o meu negócio. Mas eu não me sinto à vontade de fazer. Eu fico meio incomodado com essas questões. Dentro da tua vivência como advogado, Daniel, que valor você não abre mão em detrimento de um negócio? Bom, objetivamente falando, eu não abro mão de algum tipo de cliente que, na verdade, não abro mão de não atender algum tipo de cliente. Por exemplo, eu não trabalho com crime organizado, não trabalho com facção, não trabalho com faccionado, de jeito nenhum. Já me ofereceram, uma época, um valor multimilionário para defender um traficante muito conhecido aí, inclusive era um caso que me botar na mídia, mas eu não aceito de jeito nenhum, até porque tenho contrato com muitas empresas que têm cláusulas que não aceitam que o advogado advogue também para crime organizado. Então, assim, eu sei que o direito criminal, muitos criminalistas fazem isso, mas não é o meu ramo de negócio. Não julgo também, não critico, até porque eu acho que tem muito gente que é acusada de ser faccionado, que não é. Acho que tem muita gente inocente aí na periferia, muita gente inocente no Alphaville, porque hoje as facções estão mais nos condomínios de luxo do que na favela, né? Não é mais Alphaville, é Alfavela, né? Então, eu não tenho... Essa eu não sabia, não. Eu tenho essa restrição objetiva. E, de forma subjetiva, eu procuro me colocar sempre no papel de advogado. Eu não sou o juiz do cliente. Eu sou o advogado do cliente. Se fosse para eu julgar o cliente, eu tinha virado juiz. Eu digo muito isso nas primeiras consultas. Olha, me fale, porque eu sou aqui o seu advogado. Eu preciso saber a verdade, o que ele levou a fazer ou não fazer isso, para eu até não ser surpreendido lá na frente. E não se preocupe que eu não sou o seu julgador, sou o seu advogado. Então, moralmente eu não tenho... na faculdade, isso a gente aprende na faculdade, que existe o imoral, o amoral e o moral. O moral é aquela coisa que orgulha sua mãe quando você faz. Pô, eu defendi ali uma causa de um injustiçado. Isso é uma coisa moral. O imoral é aquilo que você faz... O amoral é aquilo que você faz de forma profissional. Eu defendi ali um estuprador. Mas não era o Daniel, era o advogado Daniel que estava defendendo. Isso é o amoral, é um vácuo moral. Agora, se eu defendo aquele cara que é um réu confesso, que é um estuprador confesso, por exemplo, e não cobro nada, defendo de favor, aí é o imoral. Porque o profissionalismo tira essa discussão de moral e de imoral. Você é um profissional. Como um médico que atende um sujeito desse. Perfeito, legal. Cara, esqueci a conversa boa, a gente acaba esquecendo de falar de quem ajuda a pagar a conta, né? Então, esse episódio teve patrocínio da Numo, né? Na verdade, a Numo é a patrocinadora master do Fala Doutor. Inclusive, tô até de fardinha agora. A gente viu de um atendimento de cliente. Você caiu bem, viu, cara? Ficou bonito. A pretinha emagrece, perdeu 2 quilos, né? A Numo, para quem não conhece, é uma consultoria de investimentos, né? Uma empresa focada em relações como a própria paleta de cores diz, preto no branco, né? A gente preza muito pela independência. Se você também, assim como nós, você pode conhecer a Numo. E para quem não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou especialista em seguro personalizado e respondo pela expansão da Numo. Daniel, a gente está entrando aqui na nossa reta final, cara, do podcast, mas muita coisa ainda para te perguntar. Queria te perguntar muito mais coisas, mas aí eu vou dar um agora de pai babão, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, que a menina botou na cabeça, acho desde os 5 que ela vai ser advogada, né? Se hoje tu tivesse que aconselhar alguém que vai começar de agora a planejar esse caminho, para além do estudar ter que ser boa tecnicamente, que tipo de competência e habilidades tu acha que a nova geração vai precisar desenvolver para encontrar um mercado ainda mais acirrado do que o que é hoje? Tem uma boa notícia para sua filha. O mercado da advocacia, o mercado do direito de modo geral, está cada vez menos acirrado. Não está mais acirrado. Você tem um número maior de pessoas se formando em direito e passando na OAB. Mas cada vez mais as pessoas que passam na OAB são frágeis. Ou seja, são dessa geração do mimimi. Então, o conselho que eu dou para sua filha é que leia um livro, desde já, pode comprar para ela, um livro grande, mas ela pode ver um resumo, chamado Antifrágil, do Caleb. Eu acho que a pessoa que for antifrágil, ou seja, aquela que não tiver mimimi,
ela vai nadar de braçadas no mercado de hoje. Porque hoje, Gregório, é o seguinte, você contrata um estagiário, viu, Milton? Se Repita aí o nome do livro que vai receber aqui, ó, porque ela acabou de mandar um link de um livro pra me comprar. Antifrágil. Antifrágil. Pronto. Então, qual é o nome dela? Giovana. Giovana, compre o Antifrágil, vai ser um livro desse tamanho, mas como você tem 13 anos, até os 18 vai dar tempo pra você Ela ler. tá de férias, tá com tempo. Então, dá tempo aí, vai perder. Mas você vai gostar do livro. Mas, basicamente, dando spoiler, o livro diz isso. Que você tem que ser mais Pescoço grosso. pescoço grosso com as adversidades. Perfeito. E hoje é uma geração que, eu sempre gosto desse exemplo, se você contrata um estagiário e você cobra ele, é porque você acredita nele. Eu não vou cobrar, não vou perder meu tempo de cobrar uma pessoa que eu não acredito. É porque é um gesto de confiança cobrar a pessoa. Só que na geração de hoje, se você cobra, ele diz que está constrangido. E se você não cobra, aí ele está abandonado. Então, é uma geração que acha que dá para vencer na vida contando piada na internet. Porque viu o Whindersson Nunes ganhando milhões, ou dançando na internet. Não dá. Não dá. Na nossa geração achava que dava pra vencer na vida jogando futebol. E alguns que eram com 13 anos. Então, mas se desiludia rápido. Hoje em dia não, hoje nós estamos numa geração de coaches que ensinam a ganhar dinheiro e andam de carro popular ainda. Não fizeram dinheiro nem pra eles, mas ensinam como ganhar dinheiro. Então, Giovana, estude, faça amizades desde a época da faculdade, porque na faculdade os seus colegas que você escolher é os que vão julgar as suas causas depois. São os que vão... Você quer ver um exemplo disso aqui que tem a ver com isso hoje? O advogado que ele citou, que me indicou, o advogado tributarista dele, o Bruno. Barreto, meu colega de turma. Fazia anos que eu não vi o Bruno, mas ele tinha a impressão de que eu era um bom advogado. E me citou. Conheci na faculdade. Então, Giovana, 2 conselhos. Primeiro, escolha as pessoas que você vai estar perto. Faça amizade, converse com as pessoas. Segundo, pescoço grosso. Basta não ter mimimi, que você vai nadar abraçadas na advocacia. Tá cada vez mais fácil. Advocacia na vida, né? E na vida, então? Muito bom. Cara, e se esse episódio viralizar, que mensagem central você queria transmitir? Coragem. A etimologia da palavra coragem é agir com o coração. Não dá para vencer na vida sem ter coragem. E durante a vida das pessoas, seja profissionalmente ou pessoalmente, vai ter vários pontos que você vai ter que parar e vai ter que ter coragem de tomar determinadas decisões. Na minha opinião, e é uma opinião de vivência própria, vence na vida, no aspecto financeiro, profissional e pessoal, quem, ao chegar nesses pontos, que o Flávio Augusto chama ponto de inflexão, ou seja, é sim ou não, tem coragem de dizer é sim. E às vezes coragem de dizer não, não é pra mim, e não de agradar. Pra mim, tudo que não é sim, é não. Parece boba essa frase, né? Mas olha a profundidade. Tudo que é um talvez, tudo que é um quem sabe, tudo que é um vamos ver, pra mim é não. Então, pra mim, tudo que não é sim, é não. Então você tem que ter coragem de aplicar os nãos para as pessoas e os sims para pessoas. Sem coragem, não há como fazer sucesso. Porra. Isso aí. E aí, pra ti, Gregório, o que é que tu quer transmitir aí, reverberar para o mundo? Mas, Hamilton, tu sabe que eu sou ruim nisso daí, viu? Mas assim... Então, você falou uma boa lá no dia do vinho, lá. Como foi aquela... É porque aí tá no... E ele ainda me fala assim, se isso viralizar é que eu me travo. Como era, hein? Como era aquela do Não, vinho? é assim, com pão, água e vinho, né, você pode seguir o caminho. Cada um leva de um jeito. Eu interpretei, né, da seguinte forma, né, o pão... Eu relato muito a relação ao trabalho, da energia e tal, assim... energia no sentido seguinte, calorias, né? A gente, para viver, a gente precisa de dinheiro e tal, o trabalho... Né? Eu sei que tem outras formas aí, tal, mas o trabalho é o que, para mim, propicia isso daí. Né? A água é tudo aquilo que entra para a gente mais fácil, né? Que a gente convive bem e que a gente precisa para viver, sobretudo, até mais que o dinheiro. Eu relato isso aí à família, né? Religião, né? Essas coisas que para mim são mais... Eu diria que... assim, precisa disso para existir, né? E o vinho é aquilo que nos serve em momentos tristes, né? Em momentos de alegria, né?
e que eu relato muito aos meus amigos, enfim, ao convívio, às pessoas, enfim, as coisas que nos mantêm, nos dão mais alegria no momento que tem alegria e nos dão mais alegria também quando a gente tá triste e tal, precisa daquele apoio. E que também entra fácil, mas não dá pra, pra ser sempre, né? Dá pra querer usar dele um escudo pra vida, né, meu amigo? Mas é isso, assim, essa frase é curiosa, ela, uma frase simples e tal, um provérbio assim, segundo quem me falou, é um provérbio romano, mas que eu só escutei essa vez, mas eu gravei e achei uma frase legal e sigo hoje com ela na cabeça também. Cara, Daniel, muitíssimo obrigado, sim, foi muito, muito legal, eu acho que aqui tem esteira para o 3, o 2, o 3, vai virar quase uma academia de polícia, né? Tem Malhação, né? o episódio 35 com o Dr. Daniel Maia. Cara, muito bom, né? Onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. A gente vai produzir aqui o material bruto e o material editável, os cortes e tal. Acho que daqui vai tirar muito aprendizado, tanto para empresário como para a gente que está em formação de carreira e planejando. Podem me seguir no Instagram, @DanielMaiaAdvocacia, ou no site do escritório, www.danielmaiaadvocacia.com.br. E o Gregório continua a peleja, né? Faz o Instagram Gregório. Não, mas é fácil, os meus contatos no site da Numo, numogp.com.br. É bem fácil de me encontrar. Pois é. Valeu! Obrigado,